que a gente vai estudar? A gente vai estudar aqui o capítulo 5. Qual que é o objetivo desse capítulo? O objetivo é estudar a cinemática. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é cinemática para a gente. Alguém tem ideia do que é? Não? Galera, cinemática é o estudo do movimento. Então, vamos colocar aqui, ó, cinemática é o estudo do movimento. Aí você pode me perguntar o seguinte, mas como assim estudar o movimento? A gente tem que entender o seguinte, na cinemática ela vai ter um objetivo específico. O que a cinemática faz? Ela estuda a descrição desse movimento. O que é essa ideia de descrever? Eu vou caracterizar o do movimento. Eu vou dizer, por exemplo, se o objeto está se movendo em linha reta. Eu vou poder dizer se o movimento está ocorrendo em forma curvilínea, ou seja, o objeto está realizando uma curva, né? Então, realiza curvas. Outra coisa que eu posso descrever, eu posso dizer se o objeto ele está se movendo com velocidade constante, se o objeto está se movendo com uma aceleração. O que significa aceleração? Significa você mudar a velocidade. Então a gente vai aprender a descrever esse movimento, ok? Então é descrição e também previsão. O que é a ideia de previsão? A gente vai aprender a calcular, né, as características desse movimento. Então, eu vou conseguir, por exemplo, determinar a velocidade que o objeto se move. Eu vou conseguir determinar a posição que ele vai estar depois de um certo tempo de movimento. Eu vou conseguir descobrir quanto tempo ele gasta para realizar alguma coisa. Então, quer dizer o quê? Eu posso descrever ou eu posso realizar previsões. Esse é o objetivo central de estudar cinemática. Tudo bem daí? Só que tem uma coisa interessante. No estudo da cinemática, em momento nenhum a gente vai estar preocupado em saber quem está causando o movimento, quem está gerando esse movimento. Isso vai ser o objetivo de outro estudo, que se chama dinâmica. Então, aqui, por exemplo, ó, essa minha garrafa, ela está parada. Eu não quero saber quem vem aqui e faz esse movimento acontecer. Eu quero saber o seguinte: quanto tempo ela gastou para sair dessa posição e chegar nessa? Qual velocidade ela teve quando deslocou dessa posição para essa? Esse é o objetivo. Todo mundo entendeu a ideia? Sim ou não? Muito bem. Então, ó, passando o nosso slide aqui, a gente tem que entender o seguinte: para entender o movimento, a gente precisa definir alguns conceitos. Então, a gente vai fazer aqui, ó, a definição dos conceitos básicos. Então, conceitos básicos da cinemática. Eu vou começar com vocês trabalhando alguns conceitos bem simples, porém essenciais. Vocês vão ver que constantemente eu vou falar deles. O primeiro conceito é o referencial. O conceito de referencial é essencial para a gente saber se um objeto está ou não em movimento. O que significa referencial? Ele é a referência que a gente usa para analisar o movimento. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. A Rebeca, em relação a mim. Então, quer dizer o quê? Quando eu falo a Rebeca, seria o objeto que eu estou analisando. Quando eu falo a mim, quer dizer que é a referência que eu estou colocando. Todo mundo está entendendo a ideia? Então, eu sou a referência e a Rebeca seria o que eu estou estudando. A Rebeca, em relação a mim, ela está em movimento? Sim ou não? Não, né? Por quê? Em relação a mim, ela mudou de posição? Não, certo? Agora vamos pensar numa situação um pouco diferente. A Terra, em relação ao Sol, está em movimento? Sim. Então quer dizer que nós, em relação ao Sol, nesse exato momento, estamos em movimento, concorda? Aí você vai falar assim, "David, mas vamos sair da cadeira." Você não, mas a Terra se moveu. Correto? Então quer dizer o quê? O movimento, ele só vai poder ser definido se eu definir a referência. Certo? Se eu não definir a referência, eu não estou definindo o movimento. Por exemplo, eu, em relação à referência, estou em movimento? Em relação à minha camisa, estou em movimento? Não, né? Concordo que a minha camisa e eu não mudamos de posição?
em relação ao outro. A única caminho de sair do movimento em relação ao milho é ele tirar o então, o quê? O referencial, ele é um conceito primordial. Sem referência, eu não consigo dizer com certeza se aquele objeto vai estar ou não em movimento. Show de bola? Então, vamos colocar aqui, ó. Referencial é o ponto barra objeto que usamos como referência para analisar o movimento. Né? Beleza? Dúvida? Tudo bem daí? Vamos colocar um exemplo para vocês não esquecerem. Ó, a Terra em relação ao Sol está em movimento. Vamos pensar o seguinte. O Sol é a minha referência. Beleza? Então, quer dizer que a Terra, quando está relacionada com o Sol, não está em movimento, correto? Agora vamos pegar a Terra de novo, só que vamos colocar em outro contexto para vocês verem que pode mudar. Então, por exemplo, a Terra em relação ao prédio. Que prédio? Vamos pensar um prédio aí na rua qualquer, beleza? Quem que é a minha referência agora? Prédio, concorda? A Terra em relação ao prédio, ela está em movimento ou não? Não, né? Concorda que o prédio continua em repouso na Terra? Ele não se move em relação a ela. É lógico, só se tiver um terremoto, alguma coisa assim, mas fora esse contexto, a distância entre a Terra e o prédio continua sendo o mesmo. Concorda? Sim ou não? Beleza. Então quer dizer que eu posso vir aqui, ó, e colocar o seguinte, ó. A Terra em relação ao prédio está em repouso. E aí, uma palavra importante. Quando a gente quiser dizer que um objeto está parado, a gente usa a palavra repouso. Beleza? É um conceito físico para objetos parados. Tudo bem? É lógico que a gente tem o costume de falar, tá parado, né? Mas isso quer dizer fisicamente repouso. Show de bola? Alguma dúvida até aqui? Não? Ótimo. Vamos agora para um segundo conceito. Esse aqui é um conceito filosoficamente difícil, porém na física a gente vai definir de forma bem simples. Tempo. O que é o tempo? O que vocês pensam sobre? Difícil, né? Quando lança essa pergunta, o que é o tempo? Né? Filosoficamente é difícil. Porém, na física, a gente vai adotar a seguinte definição: o tempo é a duração de um evento. Aí você pode perguntar assim, mas o que é o evento? O evento pode ser qualquer coisa que eu queira saber o quanto demorou para acontecer. Por exemplo, a minha aula, qual é a duração dela? 50 minutos. Então, o tempo de aula é de 50 minutos. O dia, qual é a duração do dia? 24 horas. Então, quer dizer, eu gero um objeto de observação e a partir disso eu penso na definição de tempo para ele. Show de bola? Então, o tempo é isso. Unidades para tempo. A gente pode falar em horas, a gente pode falar em minutos, a gente pode falar em segundos, a gente pode falar em dias, semanas, certo? Então, são várias maneiras que a gente pode definir uma unidade para o tempo.
E coisas que vocês não podem, de maneira alguma, ficar sem lembrar. Por exemplo, um dia tem quantas horas? 24 horas. Um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Uma hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Estão entendendo a ideia? Então, esse jogo aqui é importante, ó. Uma hora tem 60 minutos. Essa relação aqui, gente, vocês vão usar com bastante recorrência. Ou seja, transformação de unidade de tempo. Beleza? Então, isso aqui é um conteúdo que vocês aprenderam lá nos anos iniciais e vocês vão carregar bastante. Tudo bem? Dúvida até aqui? Sim ou não? Não? Tá. Vamos definir mais dois conceitos e aí eu dou um tempinho para vocês revisarem a prova, tá? Ó, terceiro conceito é o conceito de posição. A posição a gente vai normalmente representar nos enunciados e exercícios com a letra S, tá? Por quê? Normalmente se usa nas referências, nas literaturas, o S devido à palavra em inglês space. Ah, não mudou aqui não? Bom, obrigado por avisar. Então, terceiro, posição. Beleza? O que é a posição? Olha só, definição bem simples e direta. Posição é o lugar barra local que um corpo se encontra em relação a um referencial. Aí você, por que referencial? Vou dar um exemplo aqui dentro de sala e depois a gente pensa num exemplo aqui para colocar no slide. Vamos pensar o seguinte. Lembra que a gente precisa de referência para dizer alguma coisa. Vou usar a Rebeca de novo. Em relação à Rebeca, ela é minha referência agora. Vamos supor que eu estou a 2 metros de distância dela, certo? Então, quer dizer, essa é a minha posição em relação ao referencial que é a Rebeca. Mas em relação ao Bernardo, por exemplo, eu estou a 5 metros de distância. David, mudei de lugar em si? Não, o que mudou foi a referência, correto? Então, quer dizer, a posição, ela depende da referência que eu estou adotando. Se eu não tiver uma referência, eu não consigo também dizer a posição certa. Tudo bem até aí? Tranquilo até certo? Aí você fala assim, mas isso aí na minha vida não faz sentido. Vamos pensar. Sempre quando você quer dizer para alguém aonde está alguma coisa, você não usa algo como referência? Ah, pega a minha borracha. Tá onde? Tá dentro da minha mochila no bolso de fora. Ou você chega em casa e, mãe, aonde está a minha camisa tal? Ela fala assim, tá no guarda-roupa, na gaveta de tal. Não é assim que funciona a vida? Gente, referência a gente dá o tempo todo. É um conceito natural. Por quê? Nós, seres humanos, para conseguirmos localizar e entendermos o nosso contexto, a gente se referencia. Então eu sempre vou dizer em relação a alguma coisa. Só que é tão natural que a gente não percebe. Show de bola? Dúvidas? Não? Muito bem. É, exercício. Conceito 4. Conceito 4. Agora vamos complicar um pouquinho. Vamos definir aqui o conceito de deslocamento. Beleza? E aí, esse conceito de deslocamento, eu tenho uma representação. Eu uso a letra grega, então todo mundo sabe que letra é essa aqui? É o delta. E coloco aqui a variável posição. O que significa isso fisicamente? Delta S significa a variação da posição. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Deslocamento é a variação da posição em relação a um referencial. Aí eu vou falar assim, por que isso aqui se torna um pouquinho mais complicado? O ΔS, ele é um operador matemático. O que quer dizer isso?
Quando você vê delta alguma coisa, para nós, na física, significa que você tem que fazer a diferença entre o fim e o início. Então, delta S é você pegar a posição final e subtrair da posição inicial. Beleza? Então, ó, o deslocamento é a variação da posição em relação ao referencial. O que você precisa fazer? Você precisa fazer a diferença entre a posição final e a posição inicial. Beleza? Vamos colocar um exemplo para a gente fechar isso aqui com chave de ouro. Para representar a posição inicial, a gente normalmente vai representar o S com um zerinho aqui. Então, sempre quando for S com zerinho, significa início. E quando for o S sem nada, significa fim. Tudo bem? Todo mundo pegou a ideia? Então, ó, vamos colocar como exemplo. Eu falo assim, ó, a minha posição inicial em relação ao referencial é 1 metro. Então, poderia ser assim, eu em relação à porta, estou a 1 metro. Aí eu falo assim, aí eu me desloco. Eu vou agora ficar numa posição de 2 metros em relação à porta. Então, início e fim. A pergunta é, qual foi o deslocamento que eu sofri? 1 metro. Aí você fala assim, "Desde, como é que você sabe?" Eu pego o fim, que é 2, subtraio do início, que é 1. Então aqui, ó, o meu deslocamento foi de 1 metro. Beleza, fácil. Agora vamos melhorar um pouco mais, mas ainda com números fáceis. Ó, vamos imaginar que a minha posição inicial é 1 metro. Eu faço o seguinte, eu vou andar, vou ficar 2 metros da porta, depois eu vou voltar e ficar na posição de 1 metro. Beleza? Eu fui, distanciei, depois eu decidi voltar. Então eu iniciei a 1 metro e finalizei a 1 metro. Quanto que eu desloquei? Nada. Todo mundo concorda? Porque o que importa para o deslocamento é o início e o fim. Ah, David, peraí, então quer dizer que é 1 menos 1 vai dar 0. Mas você pode falar para mim, David, mas se você foi a 2 metros da porta, depois voltou, você não andou 1 metro para ir, 1 metro para voltar? Sim, isso se chama deslocamento, não, isso se chama distância percorrida. O deslocamento só importa com o início e o fim. Agora, o tanto que eu andei se chama distância percorrida. Tudo bem? Mas essa distância percorrida eu vou deixar para definir na próxima aula. Beleza? Como combinado, eu pauso por aqui.